Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do podcast BR Político Chama. Toda quarta-feira estamos juntos aqui com os editores do brpolitico.com.br para analisar os principais fatos políticos e econômicos do momento. Aqui em São Paulo comigo está Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Seja bem-vinda. Bem-vindo, Emanuel. Bem-vindos a todos ao nosso podcast. Vamos lá, vamos com tudo. E ele está de volta depois de curtir suas férias por aí, mundo afora. Marcelo de Moraes de volta a Brasília e participando aqui do BR Político Chama. Olá, Marcelo! Salve, Emanuel, salve, Vera, olá todo mundo. Voltei da Bahia, onde estava lá pegando um sol e pegando um óleo também, porque tinha. Onde você foi tinha óleo, Marcelo? Tinha. Era pouco, é na Praia do Forte, né? É ali na Bahia, e já não tinha aquela mancha grande, mas tinha muita mancha pequena em qualquer lugar que você andasse ali. Você vê que se andasse descalço, pisava e o pé ficava todo sujo. Então você vê que tá na água, tá boiando na água aquela mancha, ainda vai ficar um tempo esse resíduo do óleo. Muito triste, porque você vê que não tem ninguém na praia, né? Ninguém tá aproveitando e sabe Deus o estrago agora ambiental, né? E o que vai acontecer com os peixes, com o próprio mar ali, né? Ninguém tem noção ainda do impacto que foi, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Vera Magalhães, a gente deixou já combinado na última semana, a gente gravou na quinta-feira. Você contaria logo no início aqui do programa como foi o show do Fleetwood Mac que você foi assistir lá na Filadélfia. Conta então pra gente, Vera. Foi maravilhoso, show de 50 anos do Fleetwood Mac, predominantemente do disco Rumours, que é o principal deles. Formação quase toda completa, só faltou o Lindsey Buckingham. Steve Nicks maravilhosa, me emocionei, chorei, cantei, gritei, foi tudo de bom, Emanuel. E casa cheia, né? Casa cheia, estádio lotado, Wells Fargo, um estádio grande e absolutamente abarrotado de gente para ver os velhinhos. Sensacional, Velhinho muito bom. Não, olha o respeito, vintage, tá? É isso, são vintage. Bom, no programa de hoje temos alguns assuntos aqui que vamos debater, com muitas conexões, de uma agenda econômica importante também do governo, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar que acho que é o mais recente, a questão do chamado anteriormente de mega leilão, mas acho que o mega foi embora, virou leilão do pré-sal, arrecadou 70 bilhões, abaixo das expectativas do governo. A pergunta é: cadê o apetite dos investidores estrangeiros e o que aconteceu na estratégia do governo para este leilão? Nós consideramos que o leilão realizado no dia de hoje foi um sucesso, foi uma vitória, né? Foi uma construção que foi feita. Depois vamos falar sobre o pacotão de medidas aguardadíssimo e enfim foi lançado pelo governo Bolsonaro, pelo ministro da Economia Paulo Guedes, medidas para tentar resolver o problema das contas públicas no país. A questão é: o Congresso vai bancar esse novo pacote? As reformas que nós estamos propondo não atingem nenhum direito adquirido de quem já está aqui. Agora, vamos aperfeiçoar isso para frente. O jovem que entrar, em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto, que já está trabalhando aqui há 20, 30 anos, ele entra com um salário mais baixo, compatível com a iniciativa privada. E também vamos discutir aqui no BR Político Chama. Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Saber se acaba amanhã e a pressão sobre o Dias Toffoli, como é que ele vai reagir a ela. Porque é ele, o tribunal, o órgão colegiado, que vai analisar pela última vez, com cognição plena, todas as provas. Ajeite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br, e conheça nossos planos de assinaturas. BR Político Chama. A gente começa então nosso programa de hoje com uma notícia do dia, um fato do dia, o esperado mega leilão
do pré-sal frustrou as expectativas da equipe econômica do governo, que esperava arrecadar 106,5 bilhões de reais e no final das contas arrecadou 69,96 bilhões. Grandes petroleiras ficaram de fora, nem todas as áreas receberam propostas. Enfim, o que aconteceu, Vera Magalhães? Por que foi frustrante esse leilão que agitou muito o mercado antes dele e no final das contas ficou com um resultado um pouco mais modesto? Pois é, Emanuel, mais modesto, né? 2 áreas não foram vendidas e as 2 que foram vendidas dependeram quase exclusivamente da Petrobras, que ficou com 90% dos investimentos. Então, as outras majors fugiram do leilão, não mostraram confiança, não mostraram apetite de investir no Brasil. Tem conjunturas externas que explicam isso. A gente está prestes a entrar num período aí de recessão global, que muita gente fala, tem aí circunstâncias externas ao Brasil, mas há também ainda um grande ponto de interrogação mundial quanto à possibilidade do Brasil recuperar sua economia, fazer os investimentos que precisa fazer, e o fato da Petrobras ter preferência sobre as áreas consideradas mais lucrativas afastou algumas petroleiras já antes mesmo da licitação, né? 2 delas saíram antes, a AGP e a Total francesa saíram antes mesmo do dia, e no dia as outras que estavam correram, não ficaram para dar os lances. Então, o governo contava com os 106,5 bilhões, já estava dando como certo que ia vender todas as áreas, porque, afinal de contas, havia esse excedente, havia possibilidade de se extrair muito mais petróleo lá do que se inicialmente imaginava, então tinha essa grande expectativa, e esse dinheiro ia ser usado para melhorar a situação fiscal, para reduzir um pouco o déficit. Então, o governo tinha já grandes expectativas para o que fazer com esse bônus de assinatura. E agora ele foi reduzido aí bastante, foi reduzido a 70 bilhões, e isso frustrou muito as expectativas. O dólar acabou subindo, teve toda uma reação de balde de água fria nisso, e mostra algo que a gente já vinha vendo, uma dificuldade de recuperação do Brasil, econômica. A gente patina ali, até está fazendo as reformas, fez a reforma da Previdência, tem essa nova agenda de reformas para implementar, mas ainda um caminho muito tortuoso, muito difícil, e o governo Bolsonaro no exterior visto como uma grande incógnita. Ao mesmo tempo que tem uma agenda liberal na economia, as pessoas, os investidores, os países parecem não botar muita fé na nossa capacidade política de sair desse lamaçal aí em que nós nos colocamos. E, Marcelo, estados e municípios devem estar lamentando muito também esse resultado, não é, Marcelo? Diminuiu a grana, né? Porque aquela questão da divisão do bolo, do dinheiro da seção onerosa, e uma parcela bem generosa iria para os estados e municípios, só que era em cima de uma previsão de 106 bilhões. Deu 69,9 bilhões, o dinheiro vai em cima disso. Então, é menos dinheiro nessa parte ali para estados e municípios. Agora, era meio que também aquilo que a Vera está falando. Quando você tem um governo que cria muita instabilidade política, quando você tem dúvidas nas regras do processo, porque tem dois fatores que ajudam a entender um pouco por que o leilão não chegou no valor que ele deveria chegar. Tem 2 áreas que não receberam nenhum lance, né? Eram 4 áreas, 2 não receberam lance. Porque as regras não são consideradas ainda atraentes, como poderiam ser, para que essas mega empresas de fora entrassem no jogo. Tem muita restrição ali, tem muito coisa que você ainda vai definir no futuro, como é que vai ser a compensação para a Petrobras, vai ter outros tipos de negociação. Então, o pessoal de fora, ele bota o pé no freio, ele não vai se arriscar. Então, o resultado é que deu o melhor local, que é Búzios, deu 90% de Petrobras e 10% dividido para os chineses. Então, e o outro lote que foi arrematado todo da Petrobras. Então, na verdade, foi a Petrobras que levou quase tudo no leilão. E aí você tem, além dessa questão de você não ter as regras muito claras, né, de como é que vai ser todo o funcionamento, você também tem essa instabilidade política do governo Bolsonaro. Você tem uma agenda liberal que eu acho que
essa reforma que foi apresentada agora, a gente vai falar mais na frente um pouquinho, é bem ousado, você não pode criticar o governo por falta de coragem, né? A equipe econômica soltou os bichos no pasto e mandou ver. Mas agora, o governo, a parte política do governo, ela traz incerteza, traz insegurança. Quando o presidente e alguns de seus ministros e seus parlamentares mais próximos, os filhos do presidente, colocam turbulência na hora das discussões. Então, você é um empresário com muito dinheiro, você quer investir no Brasil, você olha, assim, esses caras aí estão falando umas coisas meio polêmicas, esses caras toda hora tem uma confusão com o Congresso, toda hora tem uma confusão com alguém. Aí o sujeito pensa duas vezes, já tem dificuldade para entender que a regra vai dar vantagem para ele. Ainda tem a chamada balbúrdia, aí fica difícil, né? Verdade. Diga, Vera. E você veja, Emanuel, a Petrobras vem aí de um período bem complicado, né? Em que ela foi devastada pelo petrolão, teve de vender ativos para sair de um endividamento muito grande. E existe uma grande dúvida se ela vai ter capacidade de sozinha fazer os investimentos que vão precisar ser feitos para extrair, de fato, o petróleo desses campos, né? O modelo que foi adotado, esse modelo de partilha, você paga um bônus de assinatura que é fixo, então não tem ágio, né? Não é um leilão, efetivamente, porque ninguém dá lances. Você faz a oferta, ganha, e a partir disso o governo ganharia o leilão quem oferecesse mais óleo bônus, ou seja, lá na frente, quando começar a extrair óleo, quem oferecesse mais óleo para o governo brasileiro ganharia o leilão. Como a Petrobras entrou quase sozinha, ela mesma vai ter de ficar fazendo os investimentos, e não existe uma garantia de que ela tem esse dinheiro. Outra coisa, uma parte do bônus que vai entrar vai ser para compensar a própria Petrobras, que era quem inicialmente investia nesses campos. Então, é uma espécie de dinheiro que sai e entra dos mesmos players. Então, e dá um pedaço para os parlamentares, para os prefeitos, para os governadores. Exato. Né? Então, ficou uma frustração geral, porque dinheiro novo mesmo no Brasil está entrando muito pouco, dinheiro de fora, né? Entendi, explicadíssimo. A oposição está sapateando. Por exemplo, o Ciro Gomes, que hoje faz aniversário, inclusive nessa quarta-feira, ele foi para a rede social e falou assim, vitória, fabuloso resultado, fracassou o leilão. Aí quando a gente quiser nacionalizar de novo vai ser mais fácil. Ou seja, o que ele fala já pro mercado? O mercado que já está super animado em investir no Brasil. Está todo mundo assim, super confiante. Nossa, está tudo a regra claríssima, todo o ambiente é de paz e harmonia. Aí viu um possível candidato na próxima eleição, que já disputou a eleição passada, dizendo que se vocês entrarem aqui e eu ganhar a eleição, vou nacionalizar. Então, assim, é muita confusão para o cara lá de fora que mexe com dinheiro forte, que mexe com dinheiro alto, tem que compensar muito para ele se arriscar a vir aqui, porque ele está correndo um risco, daqui a 3 anos tem uma eleição presidencial, o Ciro Gomes vence e aí ele nacionaliza tudo, foi o que ele disse hoje. Muito bem, assim a gente encerra essa primeira parte aqui do podcast BR Político Chama, nosso primeiro tema de hoje, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E agora vamos analisar as propostas apresentadas ontem pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, apresentadas pelo ministro da Economia Paulo Guedes. Esperado esse conjunto de medidas, é um pacote ambicioso de reformas que justamente tenta resolver problemas estruturais das contas públicas e, além disso, tenta também destravar a economia. E aí a questão é o quanto o Congresso vai encampar esse pacote, o quanto ele pode ser desgastado, etc. e tal, e a gente vai discutir isso a partir de agora. Mas vou ouvir aqui da Vera e do Marcelo, então, o que eles acharam. Estava um pouco dentro daquilo que já tinha sido apurado, o próprio Estadão tinha apresentado em várias reportagens nos últimos tempos, né, Vera? Um pacote muito ambicioso. Emanuel demorou aí, né, algumas semanas a mais para ser fechado, justamente pelos testes políticos que tinham de ser feitos, né? Alguns limites tinham de ser estabelecidos para o quanto se pretendia ajustar, se pretendia cortar, e o próprio Paulo Guedes admitiu isso numa longa explanação que fez a respeito do pacote no seu lançamento na terça-feira, ao dizer que ele entende as contingências políticas, que liberais não são revolucionários e sim reformistas, e que o sentido do pacote era de estabelecer uma divisão mais democrática dos recursos, em que a sociedade fique com eles, se beneficie deles e não só a máquina seja alimentada eternamente pelos recursos. Então, isso é uma mudança de paradigma, caso de fato passe. Não é nada simples, porque mexe em muitas frentes, mexe em orçamento, mexe em servidores, mexe na possibilidade de você fazer aí alguns congelamentos automáticos quando entrar em estado que eles chamam de emergência fiscal.
Então tem muitos dispositivos novos, alguns bem draconianos, impede você de dar aumento, impede de dar promoção, de fazer novos concursos públicos, caso as contas não estejam reguladas. Junta o piso de saúde e educação, você pode fazer uma coisa maleável dentro de um todo de 40% destinados a essas duas áreas, você pode equalizar entre elas, o que é uma medida também considerada polêmica, porque muita gente acha que saúde, por dar mais voto, por ter ali uma coisa mais assistencialista, vai acabar concentrando todos os recursos e a educação vai sair perdendo. Então, tem várias discussões abertas. O fato de serem 3 propostas de emenda constitucional torna a discussão mais difícil, porque serão 3 relatores, 3 comissões, algumas coisas vão começar pelo Senado, outras coisas vão começar pela Câmara. Então, a gente ainda não sabe como vai ser essa dinâmica de tramitação. Tem medidas que parecem feitas já para cair, como essa que extingue municípios com menos de 5 mil habitantes. Ninguém, num ano de eleição municipal, vai chegar, olha, eu vou propor a extinção de vocês aqui, município de, Muzambinho, do norte. O município do próprio presidente tem menos de 5 mil habitantes. Então, o Bolsonaro vai extinguir o seu próprio município, né? Não pega bem, não tem muita lógica. Então, essa parece ser uma daquelas medidas já colocadas para morrer no nascedouro, né? Marcelo, sua avaliação do pacotão do Paulo Guedes, Marcelo? Faltou combinar com os russos, né? Porque, assim, uma queixa que eu estava vendo ontem e hoje, logo depois que saiu o pacote, ou pelo menos as primeiras notícias do pacote, que ele, aliás, Paulo Guedes não gosta de chamar de pacote, ele diz que é uma agenda de trabalho. Pacote ele acha feio, porque é uma agenda para trabalhar aí, né? O pacote tem aquela carga negativa dos tempos de outros governos que, quando você vinha pacote, você podia correr já para as montanhas, porque sabia que vinha chumbo, né? E agora, os parlamentares reclamaram muito de não terem sido consultados em algumas propostas, que eles não têm nem material para defender junto com as bases. E é um ano... A gente não pode esquecer o fator eleição que está chegando, está batendo na porta deles. Eles não são... Nem todos são candidatos, muita gente é candidata a prefeito, mas nem todos são candidatos, mas todos têm interesses políticos e eleitorais. Como a Vera falou nessa questão dos municípios, isso não tem a menor chance de passar, não tem clima político nem para botar para votar. O que muito parlamentar reclamou é que, assim, ele vai ter que chegar no município e pedir voto para um cara que ele vai dizer assim, mas sua cidade vai acabar, tá? Porque tem um projeto lá que o patrão mandou votar que acaba com as cidades pequenas. E nem mesmo o eleitor do Bolsonaro, eu estava vendo uma postagem do Carlos Bolsonaro, ele ficou anunciando a medida da extinção das cidades, e na resposta, nos comentários, pessoas que são eleitores do Bolsonaro questionando a mudança. Eu vou ler até uma aqui, que tem o nome de Rose Leati. Concordo com você, eu moro numa cidade de 3 mil habitantes. A cidade vizinha mais próxima tem uma péssima administração, está largada, não estão dando conta dos seus próprios problemas. Como vão resolver os nossos? Porque por essa proposta, o município que é menor de 5 mil não tem 10% de receita, né, não consegue gerar 10% da receita. Esse município ele passa a ser englobado pela cidade mais próxima que tenha dinheiro. Só que essa cidade mais próxima, ela às vezes é muito longe, em alguns lugares ela é distante demais. E esse município às vezes já até se emancipou desse lugar, simplesmente porque não tinha atendimento de nada. Ele não conseguia ter uma delegacia, não conseguia ter um vereador que cuidasse das coisas da cidade. Então, às vezes a cidade pulou fora dessa cidade anterior, justamente para poder conseguir ter algum tipo de autonomia, algum tipo de atendimento para essas pessoas. Vou lembrar o caso lá do Norte. O Norte, as distâncias são muito grandes entre as cidades. Verdade. Então, se você juntar cidades que são pequenas nesse lugar com uma cidade que é grande, mas que é muito distante, você vai criar quase um caos para esse pessoal que mora que vão virar futuros distritos. A minha esposa, ela nasceu numa cidade que está dentro desse quadro de extinção. É um lugar lá no Rio Grande do Sul que tem tipo 3 mil habitantes também, 4 mil habitantes, mas é um lugar de plantação, então são muitos campos, você tem muitas fazendas, o Rio Grande do Sul tem essa característica, Mato Grosso tem essa característica, então esses lugares já se emanciparam também, foi uma vitória histórica da cidade justamente por causa disso. Então falta às vezes, os deputados estão reclamando muito, principalmente os deputados que estão reclamando, que podia ter tido um debate, cadê o estudo que embasa isso? Ouviram alguém? Isso é baseado fizeram um corte, eles fizeram uma linha e quem ficou de baixo caiu fora, é isso? Então essa é a queixa, é a falta de humanização do problema, a falta de estudo e embasamento do problema. Pode-se discutir isso, eu concordo
plenamente que município que está muito quebrado, que não tem 1.000 habitantes, que não gera nada, tem que realmente repensar se ele tem que ter essa emancipação mesmo. Agora, não dá para ser uma canetada. Vou dar uma canetada, vou acabar agora os municípios que tem com a letra R, né? Tá quase assim o negócio. Então, tem que ter qual é o critério? O critério é a população e quanto ela custa. Tudo bem, mas daí então vamos fazer o seguinte, em vez de acabar com o município, extinguir o município, corta, por exemplo, o número de vereador. Em vez de ter 9, passa a ter 5. De repente já ajuda a diminuir os gastos públicos com esses caras. Então, tem que ter uma sensibilidade para entender que ali está se tratando também de pessoas, são cidades. E eu acho que o próprio Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele não sabe direito que a proposta tinha esse alcance, nesse caso. Agora, falando das outras propostas, tem um outro nó muito grande, que é essa questão dos servidores. Vai ter é difícil, é uma agenda muito complicada. Sempre que você trata, mesmo que seja futuros servidores, você tem a questão da estabilidade, é complicado. Agora, a questão de não dar aumento e de você ter congelamento dos aumentos de promoções, é outra confusão também. Vai dar muita polêmica. Ô Vera, e pegando essa deixa do Marcelo de Moraes, é um pacote ambicioso, com 3 PECs, estamos em vias de virada de ano e ano eleitoral. O que dá para o Congresso encarar de verdade? Como ser realista em relação a esse pacote, mesmo que do ponto de vista teórico ele tenha ali suas virtudes? Então, deputados e senadores ainda estão muito reticentes em relação a isso. O que dizem, efetivamente, é que para esse ano pouca coisa vai avançar. Talvez a coisa mais emergencial de se mudar a regra de ouro, de fazer alguns ajustes para que o presidente não incorra de novo nessa regra no ano que vem. E só. E aí não se sabe se vão fazer valer a PEC que já tramita, do deputado Pedro Paulo, ou se vão fazer um bem bolado entre ela e a proposta do governo. Mas, de resto, analisar esse ano, não, muito pouco provável. Talvez indicação dos relatores, começar a tramitar nas comissões alguma coisa, mas votar é muito difícil, Emanuel. E no ano que vem, por ser um ano eleitoral, essas propostas que mexem com servidores principalmente ficam bastante comprometidas. Pode ser que as do Pacto Federativo ganhem alguma atratividade, porque os municípios e estados podem entender que vão levar mais recursos, que vão ter mais maleabilidade para gerir os seus recursos, que vão ter instrumentos para congelar gastos caso a situação fique complicada. Então, essas que mexem no orçamento podem ganhar alguma atratividade, mas essas que mexem em estabilidade de servidor, acho pouco provável que avancem num ano eleitoral. Se avançar, tem que ser no primeiro semestre. No segundo, nenhuma chance. Teve até café da manhã hoje com Toffoli, não foi isso? Paulo Guedes e Toffoli, Paulo Marcelo? Guedes e senadores. Senadores. Se encontrou tinha 40 senadores. Na verdade, o presidente Davi Alcolumbre acabou não indo, porque o filho dele foi internado no hospital, teve um problema de saúde, então acabou sendo tocada a reunião pelo Antônio Anastasia, que é o primeiro vice-presidente do Senado. Ele comandou a conversa. Paulo Guedes foi lá fazer o que poderia ter feito antes, né? Poderia ter feito essa reunião com os senadores e com líderes, não dá para botar todo mundo, mas botar pelo menos um grupo expressivo de parlamentares para apresentar e ouvir ponderações dos parlamentares. E ele foi fazer isso hoje, depois que jogou a bomba na sala e saiu correndo, né? Depois que ele colocou na rua já o pacote, que ele não gosta que seja pacote, a agenda de trabalho, depois que ele colocou, anunciou as medidas, ele hoje de manhã tomou aquele café da manhã com a turma, e a turma ouviu mais do que falou, porque todo mundo ainda quer entender. Tem que ver os textos, as questões que vão ser apresentadas no Senado, são apresentadas, a proposta é apresentada pelos líderes do governo, tanto no Senado quanto no Congresso. São 2 senadores, o senador Fernando Bezerra e o senador Eduardo Gomes. Então eles vão ser os autores dessas PECs oficialmente, e já tem coisa que está superada no texto. Eles vão ter que rever o texto que eles iam apresentar, porque são coisas que, como o próprio Paulo Guedes anunciou, ele achava de um jeito e o presidente convenceu ele a amenizar as medidas. Então já tem até ajuste para fazer. Então, nem o presidente estava sabendo direito, tanto que não deu tempo de o texto sair direito, como vai ser apresentado. Então tem tanta coisa ali, tanta ponta solta, e a Vera ressaltou bem, nesse ano, que é um fim de ano, com mais um calendário eleitoral batendo na porta, é uma dificuldade tão grande para você amarrar, às vezes, um projeto, e o governo tinha coisas importantes que ele podia fazer, talvez separadamente. Dava para botar uma dessas propostas agora, botava outra em janeiro, ia tentando organizar um calendário, conversar com os líderes e fazer um tipo de cronograma para conseguir, já que é uma agenda de trabalho, para conseguir
ter menos resistência. Porque qual é o outro problema que surge? Quando você tem 3 PECs no Senado, uma contamina a outra automaticamente. Então, se eu sou a favor de uma proposta, mas eu sou contra a outra e elas estão votando paralelamente, às vezes eu vou me juntar com o cara que é contra a outra e nós somos 2 votando. Então, a gente acaba derrubando 2 propostas em vez de você conseguir diminuir a resistência para cada uma delas. Então, tudo isso tem uma ginástica política que o governo tem mostrado que ele não tem muita essa habilidade. Ele nunca quis ter uma base formal, ele nunca quis ter líderes ali que fazem esse meio campo de Palácio do Planalto com o Congresso. Então, falta um pouco dessa habilidade para negociar esse tipo de projeto para fazer ele passar. Ontem à noite, a Câmara acabou aprovou, mas bem desidratado, o projeto das armas, que era um projeto de interesse, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Porque falta isso, falta essa amarra, falta essa negociação, porque tudo é meio joga lá e vamos ver o que acontece. Aí não adianta nada você fazer esse pacote, que não é para ser chamado de pacote, essa agenda, não adianta nada para você fazer isso, jogar lá para depois ele morrer e ir para a bacia das almas, porque não tem apoio político para votar. Muito bem, assim a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, analisando um pouco das medidas aí apresentadas pelo ministro Paulo Guedes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, terão muitas discussões relacionadas a isso. E a gente entra em mais um tema aqui do programa. Amanhã, quinta-feira, retoma-se o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, tem sofrido bastante pressão, inclusive parlamentar, para que justamente ele mantenha o atual entendimento, mesmo que a tendência seja retomar o entendimento anterior, né? E aí só após o trânsito em julgado. Vera, o que você espera? Primeiro, será que acaba de fato? Amanhã faltam 4 votar, né? Pelas minhas contas, né? Tá 4-3. Acaba amanhã e o Toffoli deve ir bandear para qual lado, Vera? Pouco provável que acabe amanhã. O voto do decano Celso de Mello é esperado, um daqueles votos caudalosos dele. Então, acho que não termina amanhã, ainda vamos ter mais uma semana. Trilogia de semanas, né? 3 semanas votando isso, com uma ainda de recesso, que eles fizeram ali um recesso branco na semana passada. E a expectativa é aquela que a gente já vem falando aqui no nosso podcast, Emanuel, que mude o entendimento, que passe a vigir o entendimento segundo o qual só se pode cumprir pena após o trânsito final em julgado. A dúvida é se o Dias Toffoli vai tentar fazer algum tipo de bem bolado de novo para instituir uma espécie de terceira instância, que passe a valer o STJ como limite para se cumprir pena. Os dois lados da moeda são contra essa solução puxadinho do Toffoli. Acham que seria uma coisa tirada da cartola, que não tem nenhum amparo na Constituição, nem em jurisprudência, nem na lógica, em nada, e apenas para fazer uma média com a sociedade que está irritada com a ideia do Supremo mudar isso. A sociedade acabou abraçando a ideia de que se cumprir pena após condenação em segunda instância é algo positivo, é algo que nos dá aí a sensação, pelo menos, de que não vai mais haver impunidade. Então, o Toffoli tentou ali falar em, vamos suspender a prescrição, isso não foi adiante, agora parece que está voltando essa ideia da terceira instância no STJ. Não acho que qualquer uma dessas soluções de meio termo tenha muita adesão em nenhum dos lados da questão. A gente tem visto a mobilização de políticos e da própria sociedade para um lado e para outro, e agora, nessa semana, um grupo de senadores foi levar ao Toffoli um abaixo-assinado, um manifesto da metade da casa em prol da condenação, da prisão após condenação em segunda instância. Então, o Supremo está muito pressionado, mas eu acho que a tendência é mudar esse entendimento. E aí, a observar, Marcelo, se o ex-presidente Lula será beneficiado, é isso, Marcelo? Sem dúvida. Agora, vamos lembrar que o que pode acontecer também se aprovar que libera a terceira, quarta instância, 200 instâncias, se acabar a prisão para condenado em segunda instância. O Congresso tem um movimento também que vai tentar aprovar uma medida que coloque isso na Constituição. Só que assim, no Congresso, você arrumar muita gente a favor disso, não é tão fácil, porque os próprios parlamentares, eles têm medo de acabarem sendo eles alvo dessa condenação, dessa prisão por causa da condenação em segunda instância. Tem muita gente que está sendo investigada, tem muita gente que já sofreu, já é réu.
E essa semana mesmo a Polícia Federal acabou de fazer uma nova operação onde intimou a prestar depoimento políticos importantes, como Renan Calheiros, como o senador Eduardo Braga, o atual ministro do TCU, o Vital do Rego, que era senador também, antes de ser do tribunal. Essa investigação também incluía a Dilma Rousseff. Chegou a ser pedida pela Polícia Federal a prisão preventiva deles e até da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantega. Então tem aí um caldo de cultura, e esse pedido de prisão, só para completar, esse pedido de prisão foi negado pelo ministro Edson Fachin do Supremo. Mas tem um caldo de cultura que tem um grupo forte no Congresso que quer que a prisão em segunda instância, a prisão depois da segunda instância fique valendo, e tem um grupo que não quer. Por exemplo, a oposição hoje não quer, porque o Lula, obviamente, pode ser beneficiado, é o principal líder político deles. É óbvio que eles não querem. Então, assim, vai ficar esse cabo de guerra. E meu medo, Vera, olha, eu acho que vai ter não vai ser só... Vai ser uma temporada longa, vai ser o primeiro ano da série só. Acho que vai ser tipo assim, 20 temporadas. O que vai acontecer com o julgamento, né? Vai ser uma série daquelas que não acaba nunca, porque toda tipo vez... Dallas. Tipo Dallas, entendeu? Vai ser ER, aquelas que ficam 50 temporadas e a gente não acaba não sabendo difícil. O Lula daqui a pouco vira Papai Noel com aquela barba branca lá e não sai, e não sabe, não define o que vai acontecer, se vai sair, se não vai sair, vai ficar esse lenga-lenga que não acaba nunca. Só que assim, não tem cabimento, tinha que deixar resolver essa questão na segunda instância mesmo e pronto. O próprio Supremo já definiu isso na última vez, ficar revendo a decisão toda hora é um negócio que não fica só. É isso que assusta também investidor. A gente não sabe qual é a lei que vai valer. Ano que vem o cara diz assim, não, agora a Petrobras, quem comprou a Petrobras tem que entregar tudo de novo. Então, enquanto a gente tiver esse clima de banana, de republiqueta, a gente está lascado e vai ficar sempre esse clima de festa, de carnaval que não resolve as coisas que tem que resolver, e o Brasil vai só minguando. Muito bem, gente. Acho que não dá tempo para mais nada, a não ser que vocês queiram dizer algo muito urgente e necessário. Aproveitem agora este microfone. Acho que por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. O Congresso não vai nos deixar descansar, Emanuel. Fique tranquilo. Muito bem. A gente volta na sexta-feira, não como podcast, mas para quem está nos ouvindo, sexta-feira também tem nosso programa em vídeo nas redes sociais do BR Político, brpolitico.com.br, também dando uma fechada ali na semana, e o podcast na semana que vem, quarta-feira, tem um novo, contando evidentemente com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, e o convite sempre para você conhecer todo o BR Político em brpolitico.com.br. Obrigadíssimo, Vera. Boa restante de semana para você. Ótima semana para todos os nossos ouvintes. Já temos um encontro marcado na quarta-feira que vem. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Gente, não vai falar de futebol? É isso? É assim? Não vai ter corintiano falando com o flamenguista hoje? Não vai ter nada? Tá vendo? Já tinha que ter a provocação final. Sabia que Vejo vocês em Lima. Chupa essa lima, tá certo? Chupa essa lima. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Tô cortando valeu. a conexão aqui. Tchau. É Mengão. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.